Notebook com Android, um conceito simples que praticamente não existe. Seria esse aqui um notebook com Android? Fala pessoal do Canal Tech, tudo bem com vocês? Infelizmente são poucas as fabricantes que toparam continuar no mercado de tablets para 2018 e isso deixou a gente com poucas opções, especificamente duas, Apple ou Samsung. Dividindo assim as escolhas entre o iOS, que tem toda a sua visão da interface para tablets, e o Android, que está sempre mudando como ele lida com as telas maiores, ficando por conta das fabricantes decidirem como que elas vão lidar com esse tipo de produto, o tablet. Aqui falaremos mais sobre o Tab S4, esse cara aqui, que ele conta com o modo DeX para o universo dos tablets, trazendo isso pela primeira vez para esse segmento pela Samsung, e é a resposta da empresa para possivelmente o futuro dos tablets Android, ou o futuro dos notebooks Android. Bom, se é isso, você vai conferir agora. Então, vamos falar da construção, o display e multimídia desse carinha aqui. Durante o nosso período de testes com o Tab S4, utilizamos um acessório original do tablet quase todo o tempo. Essa capa aqui, que é a capa teclado da Samsung para o Tab S4. E ela não está inclusa no kit original dele, e ela custava cerca de R$600 na data de publicação dessa análise. Mas o motivo pela escolha nossa em atrelar essa percepção da análise do Tab S4 ao acessório é justamente o entendimento da Samsung sobre o modelo, onde dá para notar que eles falam de um substituto ocasional para notebooks, dando um gás na produtividade para quem quer utilizar o tablet em suas tarefas. Fora isso, temos uma capa protetora que fecha sobre o Tab S4, podendo ser aberta e colocada para trás ou utilizada como uma espécie de conversível, nesse jeito aqui, que fica o melhor estilo Surface, iPad Pro, depende da sua referência. E remover o tablet dessa moldura é fácil, é uma moldura flexível e basta puxar e você tem um tablet nas mãos, como é de se esperar, né? Mas agora vamos focar no Tab S4 nu. Nós temos um tablet de aproximadamente 23 cm por 16 cm e meio e a espessura de 7,1 mm. É uma peça bem grande e que provavelmente vai andar na sua mochila e tudo mais, afinal é um tablet. Mas ele conta com uma enorme traseira de vidro. Ele deixa o metal só para a moldura do aparelho. Isso é inesperado para um produto enorme como esse que tem o propósito de andar por aí, transportado por você. Mas ok. Na frente do tablet podemos notar uma outra coisa. Ele representa um ganho de área útil em relação ao Tab S3, dispensando as teclas físicas e diminuindo as bordas, praticamente mantendo o mesmo corpo com mais tela, mas ainda assim existem mudanças. Tanto é que os acessórios da capa do S3, por exemplo, não são compatíveis com o S4. O peso do Tab S4 sozinho, sem essa capa, é de 483 gramas. Porém, você deve colocar na conta pouco mais de 364 gramas, caso ele esteja assim, montado na capa teclado, aproximando esse conjunto aqui da marca de 1 kg, mas aproximando, não chega a bater. Caso o usuário queira, lógico, essa experiência completa. E tem mais uma coisa, essa caneta aqui, que é a S Pen. Ela pesa 9 gramas. Bom, ela possui o tamanho real de uma caneta, como vocês já notaram, e diferente do que esperamos para as S Pen, que normalmente podem ser encaixadas dentro do tablet ou do Note, no caso do Note da Samsung, não vai rolar. E uma coisa, essa aqui vem inclusa no kit inicial Tab S4, então ela vem na caixa do tablet e ela estará presente com você desde o dia 0, contando com tudo que já é conhecido nas funções S Pen da Samsung para desenho, escrita com sensibilidade de pressão e tudo mais, sendo uma caneta totalmente passiva em termos de energia, portanto não precisa de carregamento ou baterias, nada disso. Aí tem o botão lateral sim, que fica bem aqui. Ele opera exatamente como as outras S Pen passivas, alterando a forma como essa ponta interage com a tela, nada mais. Se você pensou que seria interessante contar com um canetão para interagir com o Tab S4 em termos de conforto e ergonomia, acertou em cheio. Realmente é muito confortável e é bom manusear isso daqui, sendo que é bem preciso e confortável para a escrita em geral, não só para o desenho, tornando-se uma forma interessante de interagir com o tablet tanto no modo notebook quanto no modo normal, havendo o detalhe da caneta não rolar pela mesa, pois existe um pequeno apoio na lateral de metal aqui para que isso não aconteça. É simplesmente perfeito, até que você tente guardar a caneta em algum lugar. E colocar lá dentro do tablet não é possível, afinal a gente está falando de uma S Pen em tamanho real de caneta, e não de uma versão miniatura como a gente está acostumado. Bom, a resposta pode parecer óbvia, coloca a caneta no suporte que fica anexado na capa teclado,
mas infelizmente não é uma solução inteligente. A posição é uma das piores possíveis, atrapalhando o posicionamento das mãos para digitar e deixando a caneta à mercê do desencaixe dessa tampa que segura a S Pen na capa teclado. Afinal, esse pequeno suporte pode ser removido com facilidade, ou até mesmo um esbarrão ocasional pode derrubar ele, dando uma chance grande ao destino para que esse seu acessório caia e perca-se no carro, no trem, no avião, seja lá onde for. Essa é a nossa única crítica sobre essa S Pen aqui. É um acessório magnífico, que sabe-se lá onde você vai carregar sem perder. Vamos então falar de um dos principais itens de um tablet, a tela. Ela ocupa quase 80% do corpo do Tab S4 e temos uma Super AMOLED de 10.5 polegadas rodando em 1600 por 2560 em proporção 16:10, fechando em 287 ppi de densidade. São números proporcionais ao aparelho, afinal ele é bem grande. Como já é conhecido por parte da Samsung em painéis AMOLED, temos uma tela com cores vivas, detalhes de sobra e níveis de brilho excelentes. E a gente não tem o que acrescentar aqui, além do que tudo que já positivamente enumeramos em análises do Canaltech quando tratamos de painéis AMOLED da empresa, que continuam sendo uma das melhores opções do mercado. A nossa única objeção é a falta de um modelo maior do Tab S4 para quem prefere uma tela acima das 10.5 polegadas. Aí vocês podem dizer, mas isso é absurdo, afinal é um tablet. Bom, não é essa a questão. Temos usuários com intenção de migrar de um tablet para um tablet vindos de um notebook. E usuários baseados em notebook provavelmente estarão acostumados com algo entre 12 e 13 polegadas. Então levem isso em conta. Bom, de qualquer forma, ao redor da moldura do Tab S4 temos uma pista de que a sua experiência sonora é boa. Uma coisa que é inegável, a diferença entre ouvir a mesma música nele ou num smartphone. São 4 alto-falantes estéreo que corrigem a direção do som de acordo com a orientação vertical ou horizontal do tablet, tendo eles um toque da AKG/Harman, enfim, em conjunto com o suporte Dolby Atmos, que permitem esse upgrade de som quando comparamos o Tab S4 com praticamente qualquer reprodução sonora de smartphones. A nota aqui é, não comparamos o Tab S4 com uma caixa de som Bluetooth externa, por exemplo, apenas com aparelhos celulares comuns. Por mais que seja uma experiência boa e nítida o som do Tab S4, ainda falamos de alto-falantes compactos e com tendência ao som flat, sem graves e nivelados para saídas de som reduzidas. Podemos dizer que é um meio termo entre um som de celular e uma caixa de som dedicada, entregando uma experiência sólida para quem quer consumir filmes ou músicas no aparelho, porém sem exageros em dizer que isso substitui bons fones de ouvido ou afins, seja esse pela saída de 3.5mm o uso ou via Bluetooth mesmo. Tudo bem, vamos sair do conector de áudio e observar a parte de baixo do Tab S4. Temos um conector USB tipo C para carregar o aparelho e, naturalmente, conectar o modelo a acessórios e adaptadores que dão passos além de apenas um tablet. Ou seja, dá para você conectar armazenamento externo, hubs e até um adaptador HDMI para utilizar numa TV ou um monitor externo as funções quase desktop que o S4 oferece. Mas essa não é a única conexão útil no aparelho. Na lateral do Tab S4 temos seus conectores magnéticos tipo Pogo, para dar ligação aos acessórios específicos do modelo, sendo um deles já apresentado aqui. É isso mesmo, essa capa teclado. Ela usa essa conexão, dispensando a necessidade de outro tipo de pareamento ou contato com a área do tablet, dando também passagem de energia por ali. É bem interessante. Outro acessório para essa mesma conexão Pogo que estava disponível na data desse review aqui era o dock de carregamento do Tab S4. E, concluindo a nossa investigação pelo corpo do S4, temos um scanner de íris na frente do tablet. Uma péssima escolha para desbloquear o aparelho na horizontal, ou seja, com ele deitado no modo notebook. Ainda mais se a gente lembrar que essa será provavelmente a posição mais usada do Tab. Não há leitor de impressões digitais, então cabe ao usuário desativar o recurso ou deslocar-se para tentar alinhar os olhos com o canto do tablet para realizar a leitura toda vez que for utilizar o aparelho. É meio complicado mesmo. Tudo bem, isso foi o corpo e a construção desse aparelho. Vamos falar das especificações, a usabilidade, desempenho e o modo DeX do Tab S4. Dentro dele nós temos um chipset Qualcomm Snapdragon 835, isso, 835. Com destaque para uma CPU octa-core com 4 núcleos de 2.35 GHz Creo e 4 núcleos de 1.9 GHz Creo,
GPU Adreno 540, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno com suporte microSD. E durante o nosso período de testes, a versão do Android do tablet era 8.1 Oreo, com a customização da Samsung sobre a interface e suporte ao modo DeX, que é o Desktop Experience da Samsung. Tanto para conexões do tablet via HDMI com algum monitor ou TV, ou de forma nativa, sem acessório nenhum, ou seja, até mesmo sem a capa teclado. Bom, a única versão do Tab S4 comercializada em solo brasileiro pode ser tratada como um telefonão em conectividade, porque ele não tem pegadinhas de opcionais. Ele obrigatoriamente traz suporte para chip 4G, ou seja, faz ligações e tudo mais, tem internet, tem GPS, Wi-Fi, Bluetooth e tudo mais, indicando uma total mobilidade desse aparelho. Porém, algumas críticas existem, e elas não seriam feitas pela gente se a natureza do Tab S4 fosse outra, mas vamos lá. A primeira delas é a decisão da Samsung em não trazer o Tab S4 de 6 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno para o Brasil, deixando os hard users, aquela galera que pretende centralizar o trabalho no dispositivo, presos aos 64 GB de memória interna. Tudo bem, a gente sabe que não são todos os aplicativos e fluxos que vão necessariamente usar sua memória interna, mas também são tantos outros que não vão utilizar os cartões microSD. Logo, seria óbvio fornecer a versão com mais memória interna e RAM para o usuário. Caso esse modelo chegue a ser vendido um dia no Brasil, perdoem essa crítica, ela será naturalmente removida e desconsiderada. Mas agora vamos lá, segunda crítica fica por conta do chipset Snapdragon 835. Sendo que o Snapdragon 845 seria a natural escolha para um topo de linha lançado no final de 2018. A gente não entende por que a Samsung escolheu isso, principalmente pelo foco multitarefa do tablet, pareando um processador menos topo de linha com 4 GB de RAM. Ok, não é lento, não é fraco, mas para os padrões de 2018 e pelas configurações dos Galaxy S9 e Note 9, fica estranho entregar uma geração anterior de CPU e GPU e não avançar para 6 GB de RAM definitivamente, ou até mais. Se você quiser saber mais sobre o desempenho do Tab S4, recomendamos que consulte nossa análise do Galaxy S8 ou do Galaxy Note 8, lançados em 2017, pois ambos contam com a mesma potência do Tab S4 e deixam claro que falamos de hardware forte, mas do ano passado. Bom, de qualquer forma, vamos lá, vamos avançar. E agora, Samsung DeX. Esse recurso não é novidade, mas é a primeira vez que um tablet da marca traz suporte ao modo desktop do Android pela visão da Samsung. Afinal, esse modo não existe de fato no sistema, e é uma implementação da Samsung. Num resumo grosseiro, o Android muda para um launcher, uma área de trabalho voltada para a resolução mais alta. Não é isso, é só para vocês começarem a entender o modo, mas seria como se ele trocasse de launcher, deixando a resolução mais alta e alinhando a central de notificações e os ícones das tarefas para a parte de baixo, muito similar como o Windows 10 é hoje pra gente. Se tudo isso é possível num Galaxy Note 9, por exemplo, ao conectar o cabo, um cabo USB-C, HDMI, USB-C para HDMI no aparelho, também podemos fazer isso no Tab S4. Porém, imagina-se que optar por um tablet não quer dizer que você vai utilizar outra tela para fazer suas tarefas. E aqui temos provavelmente a maior função que coloca o Tab S4 como rival de um smartphone Android: ativar o modo DeX a qualquer momento, sem carregador conectado, base de resfriamento, cabo HDMI, nada disso é necessário. Basta tocar no ícone DeX na barra de notificações e o tablet se transforma num PC Android. Então, nesse caso que vem nossa comparação de comparar ele com um smartphone, porque teoricamente, segundo a Samsung, você vai usar um smartphone para conectar no monitor e ter aí um PCzinho Android. E rivalizar isso com um tablet muda o jeito que você vai interagir, usando o tablet diretamente ou o celular de forma passiva ligado na TV. Nesse caso aqui, tudo direto no tablet, sem nenhum acessório, inclusive sem essa capa. O uso da capa teclado é opcional e pode-se configurar o Tab S4 para virar DeX ao encaixar a capa, caso você queira. Novamente, não é obrigatório. Caso você não tenha a capa teclado, aparece sim um teclado virtual certinho durante a interface e o modo DeX fica disponível tranquilamente. É mero conforto ter ou não teclado físico. Naturalmente, o usuário pode avançar ao nível do DeX com mouses, teclados com ou sem fio e hubs para ter mais itens USB conectados, abrindo mais possibilidade ao modo desktop do Tab S4.
Mas afinal, é como um PC ou notebook? Seus apps são outros quando entramos no modo DeX? Não e não. Essa é a pergunta que vocês estavam se fazendo esse tempo todo, né? Bom, ainda falamos de Android. Logo, nada de Overwatch, Steam, Premiere, Overwatch, Vegas, Final Cut e Overwatch. E todos os outros programas que necessitam de Windows ou macOS para rodarem. Caso existam versões Android dos programas que você usa no PC ou Mac, é com essas versões, com esses apps de Android que você trabalhará. Quando você muda o Tab S4 para o modo DeX, tudo que você estava instalado na máquina, rodando bonitinho, continua sendo a mesma coisa. A diferença fica por conta da escala das janelas, que fica mais densa, ideal para multitarefa. E a capacidade forçada do sistema sempre abrir qualquer aplicativo no modo paisagem, ou seja, deitado, para que você nunca tenha que girar o tablet entre duas tarefas, exatamente como não é necessário girar um notebook. É exatamente isso. Dois exemplos são o Lingualéu e o Instagram, que não foram desenhados para rodar em tablets e têm o seu layout somente vertical e não funcionam na horizontal. Com o modo DeX ativado, é perfeitamente possível atropelar essa limitação para praticamente qualquer aplicativo, criando consistência no ambiente Android para tablets. Caso você tenha pensado que isso é a mesma coisa que o multitarefa nativo do Android, saiba que não. O próprio Instagram é um exemplo sobre isso. E no modo DeX, ele consegue de fato virar uma janela e ser multitarefa. Ele é um app que fora desse modo é limitado e que impede a divisão de janelas nativa, ou mesmo dois apps ao mesmo tempo. Na prática, o usuário pode operar apenas no modo DeX para sempre. Afinal, ainda é o Android normalmente e segue com todas as funções do sistema. Qual editor de texto o DeX usa? Qualquer um da loja Android que você já usa e já está no seu smartphone. Qual editor de imagens? Qualquer um que você use e assim por diante. Quem já resolve boa parte das suas necessidades através de smartphones, ou seja, você já resolve tudo pelo seu aparelho Android, vai conseguir fazer isso no Tab S4, numa tela muito maior para tudo isso, com o teclado opcional. Com o adicional de que todos os apps abrirão em janelas, ou em tela cheia se você quiser, de acordo com a sua vontade e necessidade, sempre contando com uma barra de tarefas embaixo e atalhos como o Windows já entrega há tanto tempo. Esse é um notebook Android de verdade. Ah, e dá para trocar um PC pelo Tab S4 ou seu modo DeX nativo? Provavelmente não. Afinal, a resposta é, se você não consegue resolver uma coisa pelo Android, não conseguirá pelo modo DeX. Pensa na seguinte coisa, é uma pergunta bem simples de responder na real. Meu celular, com tela maior, janelas flutuantes e teclado dedicado, me faria não utilizar mais o PC hoje? Se a resposta for sim, o DeX substitui um notebook para você. Quem trabalha com documentos pelo Google Docs o dia todo e precisa de acesso ao navegador, e-mail, agenda e apps pontuais, provavelmente consegue migrar para o Tab S4 no lugar de notebook para tudo isso. Mas quem joga Overwatch? Dentro do Tab S4 temos 7.300 mAh de bateria com suporte ao carregamento rápido. Isso dá ao tablet menos tempo de tomada, porém tenha em mente que uma bateria tão grande ainda assim leva de 2 a 3 horas para uma carga completa. Se você achou 7.300 mAh muita coisa, de certa forma acertou. No nosso tempo de teste com o modelo, nós não conseguimos drenar toda a bateria do Tab S4 durante um dia inteiro de trabalho com ele. E vale notar que fizemos de fato, bom, pelo menos eu fiz de fato a troca do meu notebook daqui por ele, para fazer o trabalho de pesquisa e redação rotineiro que eu faço aqui no canal Tech. Indo para números, conseguimos tanto no modo DeX quanto no modo normal passar das 10 horas de uso contínuo com facilidade aqui nos testes de descarga do tablet, colocando o S4 como opção de alta duração para quem precisa de um aparelho longe da tomada durante longas jornadas de uso, ou consumo multimídia para viagens longas e afins. Preferimos apontar as 10 horas em média do Tab S4 como um resultado, pois é um número que atingimos de forma consistente. Mas vale a nota que é possível mais tempo dessa marca, dependendo da forma como você consumir mídia, seja online, offline, resolução de conteúdo, etc. Tudo isso são variantes que mudam esse número um pouquinho para cima, para baixo, enfim, depende de você. Com todas essas variáveis, não daria um resultado aplicável para a maioria, e assim optamos por frisar a média de 10 horas, que é perfeitamente praticável, sem nenhum esforço. Ainda assim, temos mais uma nota desses usos diferenciados. É possível cortar pela metade esse tempo de bateria do Tab S4 em esforço extremo.
Portanto, se você tem o passatempo de rodar benchmarks o dia inteiro, continuamente fazendo benchmarks por pura diversão, você vai matar o Tab S4 em 5 horas. Não que você vá fazer isso, mas é possível. Bom, indo agora para as câmeras. Tá bom. A gente sabe que é perfeitamente absurdo falar de câmeras num tablet, mas fica aqui nossa anotação de que há uma unidade de 13 megapixels na traseira, que grava em 4K 30 frames por segundo, e uma unidade de 8 megapixels na frente, que grava em 1080p a 30 frames por segundo. As imagens são comparáveis aos resultados de smartphones intermediários da Samsung e fazem bem o seu trabalho em condições ideais de luz. Pronto, nada mais. Mas afinal, vale a pena comprar o Galaxy Tab S4? Bom, na data de publicação desse vídeo, ele custava no mercado brasileiro entre R$ 3.000 e R$ 3.500, de acordo com a loja, a forma de pagamento e tudo mais, vocês já sabem disso. E lembrando que nesse preço não está inclusa a capa teclado, ou seja, se você quiser fazer exatamente como nessa análise, terá que desembolsar por sua conta para ter esse combo. Mas tudo bem, nesse preço de R$ 3.000 a R$ 3.500, a S Pen vem inclusa, essa aqui em tamanho real. A questão é que por esse preço, é complicado dizer que o Tab S4 seja uma excelente opção, afinal ele custa o preço de um notebook de qualidade e não traz o seu principal acessório para que ele seja utilizado dessa forma, como se fosse um notebook caso necessário, criando uma bolha de custo para quem sempre teve vontade de utilizar a plataforma Android e seus apps de longa duração de bateria na forma de um notebook portátil. Vale esperar uma promoção, um desconto fixo, ou seja lá o que for, para deixar o Tab S4 mais equiparado ao preço dos Chromebooks, que estão à venda por aí, e são itens que de certa forma trazem o que o Tab S4 se propõe, com seus prós e contras, é lógico, comparados ao Android. A gente sabe que são produtos diferentes, mas até que se comparam em alguns aspectos. Bom, como não existem opções de peso por parte de outras fabricantes Android no segmento de tablets, onde é seguro dizer que apenas a Samsung oferece opções nacionais de alto desempenho nesse segmento, temos o Tab S4 como o melhor tablet Android de 2018, porém cobrando caro por isso, sem entregar todos os acessórios que de fato o tornam o melhor de sua categoria. Pelo preço atual do aparelho, seria interessante que houvesse mais memória interna e mais RAM, garantindo mais sobrevida para quem busca utilizar uma máquina dessa por alguns anos sem perdas de desempenho. E é claro, caso você esteja se perguntando, nós aqui do Canaltech não gostamos nem concordamos com a opção absurda de ser o chipset Snapdragon 835 para essa faixa de preço. Afinal, pagar por um Galaxy S9 e receber por um Galaxy S8 é no mínimo frustrante. Mesmo que nenhum dos dois seja abaixo do topo de linha, ainda assim é frustrante pagar por um 835 que na real... Não, pagar por um 845 que na real é um 835. Vocês entenderam, é bem complexo, nós falamos isso muito bem na análise, e não concordamos com o chipset não ser o desse ano para esse aparelho. Muito bem, vamos lá. Se você tem um bom dinheiro e sempre quis um notebook Android, vá em frente. Afinal, o Tab S4 tem um modo DeX muito mais maduro, independente, perfeitamente utilizável e que pode ser melhorado com o tempo, além de ser um tablet Android perfeitamente normal, com suporte a S Pen, conhecida por tantos outros modelos da Samsung, aquelas funções de precisão, desenho e tudo mais que vocês já sabem. Agora, se você não tem grana sobrando e acha curioso um tablet Android custar tanto quanto um computador com Windows, bom, espere até que o preço do Tab S4 dê uma nivelada e fique mais interessante para a compra. Afinal, tablet é interessante e cumpre sua proposta. O tablet notebook cumpre mais ainda, mas deixou de ser um experimental para ser um produto novo, um segmento interessante e caro de produtos. Nesse caso, que ele realmente lidera esse segmento, pode ser que ele seja assim como o Galaxy Note, os Galaxy Note originais foram uns anos atrás, e iniciaram toda uma nova linha de produtos que mudaram algumas formas como a gente vê o Android. Bom, fica a dica para vocês. Esse é o Galaxy Tab S4, provavelmente o notebook Android oficial de 2018. Sabemos que é um tablet, mas que traz perfeitamente essa alcunha de notebook. Conta pra gente nos comentários o que você achou desse carinha aqui, se você já tinha ouvido alcunha antes até agora e, lógico, o que você achou em geral dessa análise. Se você não é inscrito, inscreva-se e até a próxima.